mãos e pés furados, por pregos grandes, grossos e sem ponta, quadrados. Ao ver aquele homem perdendo a respiração, aquela respiração ofegante, os ossos, a costela, os seus músculos apertando o seu pulmão, dificultando a respiração, mas Deus não aceita carne sufocada como sacrifício. Ao ver aquela haste caindo no buraco, e o seu corpo pendendo para frente, rasgando os seus músculos, arrancando, separando os seus músculos dos ossos, a ver aquele homem sentindo cãibras no alto daquela cruz, e nós não devemos ter pena e dó dele, mas ter pena e dó de nós, olhar para ele. Ele disse em sua palavra: olhai para mim todos os termos da terra e sereis salvos. Olhe para Jesus e este crucificado, e entenda que não é para você assistir, para você se emocionar e dizer que lindo filme, que linda cena. Não, é para você olhar e entender que ali Ele está te substituindo. Era para você sofrer aquilo, era para você ter aquela morte, era para você receber aquele castigo, aquela condenação, mas Ele foi em teu lugar. Ele entrou em sua frente e disse: eu vou no lugar dele, eu vou morrer por ele. Ele te substituiu, e que você então venha se arrepender dos seus pecados e crer nele, e ser perdoado pela fé, e ser justificado pela fé. Louvado seja Deus. Vamos deixar aqui uma curiosidade. Você sabia que Jesus Cristo foi considerado maldito ao ser condenado à morte por crucificação? No final da lição a gente vai explicar. E um desafio: por que Jesus Cristo não aceitou o vinho misturado com fel quando estava na cruz? No final da lição nós vamos ver a resposta. Vamos fazer uma leitura, meus irmãos em classe, Mateus capítulo 27, do versículo 28 ao 37. Aliás, do 26 em diante. Versículo 26 em diante. Mateus capítulo 27, do versículo 26 em diante. Capítulo 27 de Mateus. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Louvado seja Deus. Introdução, comentário. Jesus morreu por nós. Tal afirmação é verídica, entretanto não podemos nos acostumar com a entoação dela, sem meditarmos o sofrimento que ele enfrentou para que o plano da nossa redenção fosse consumado. E esta é a proposta desta lição, a nossa meditação no seu sofrimento, de forma que reconheçamos que o amor dele por nós é excelso, pois sofreu injusta e cruelmente em nosso lugar. Isaías capítulo 53, versículo 12. Portanto, sempre expressemos a nossa gratidão a Ele, sendo fiéis, cientes de que nada poderá nos separar desse sublime amor. Isaías capítulo 53, versículo 12. Grande Deus. Então, meus irmãos, não é só para a gente comentar, falar, nós temos que meditar e sentir todo este significado da cruz. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 42. Grande Deus. Romanos capítulo 8, versículo 32 em diante. Versículo 38 em diante. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades,
nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, ao contemplar este amor que foi provado através dos sofrimentos da morte de Cristo na cruz, todos aqueles que creem, que se arrependem, que são salvos, podem ter a certeza que nada, nem ninguém vai nos separar deste amor. Este amor é mais forte do que a morte. Este amor, meus irmãos, é infinito, é imenso, é inexplicável. Por mais que nós se esforçamos para entender, meus irmãos, não conseguimos ter a noção da profundidade destas palavras, deste amor. Nós podemos a cada dia desfrutar dessa graça, experimentar este amor, viver, mas nós vamos passar a vida eterna, a eternidade, experimentando e conhecendo e sentindo este amor a cada dia, por toda a eternidade, e começa agora. E começa agora. Lá no céu, meus irmãos, nós vamos entender muito mais coisas, mas ainda não vai ser tudo. Porque esta é a graça da vida eterna, que nós passaremos a eternidade conhecendo a um Deus infinito, a um amor infinito que Ele tem por sua criatura. Louvado seja Deus. Vamos, meus irmãos, aos sofrimentos espirituais. Primeiro, Jesus Cristo no Getsemane. Segundo, Jesus Cristo desamparado pelo Pai. Esses são os dois tópicos dos sofrimentos espirituais. Primeiro tópico, Jesus Cristo no Getsemane. Quando os sofrimentos espirituais de Jesus começaram, ele estava em um local onde costumava orar. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 37. Era um jardim denominado Getsemane, que significa lagar do óleo, localizado em uma parte do Monte das Oliveiras, onde imprensava-se azeitonas. Portanto, simboliza que Jesus começava a ser imprensado pelos nossos pecados. Nisso seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas capítulo 22, versículo 44. Sob grande pressão, os pequenos vasos capilares das glândulas sudoríparas podem romper-se e dar-se a mistura de sangue com suor. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 37. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Louvado seja Deus. Ele então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Grande Deus. Então aqui vai começar, meus irmãos, os sofrimentos espirituais de Jesus. Ele vai começar a orar, e como Deus, ele vai ver antecipadamente tudo aquilo que ele vai sentir e passar. E ele vai ter que retirar desta oração forças para ter coragem para enfrentar tudo isso. E como homem, então ele vai sentir a angústia, a tristeza e o medo, até o ponto desta aflição, desta dor, fazer ele suar gotas de sangue. Tamanha tormenta, tamanho medo, tamanha pressão psicológica, física e espiritual. Segundo, Jesus Cristo desamparado pelo Pai. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, vemos que perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Este brado de Cristo em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste, indica a conclusão dos seus sofrimentos pelo mundo perdido. Ademais, testemunha que ele experimentou a separação de Deus Pai, a tornar-se substituto do pecador. Essa separação se deve ao fato de Deus não tolerar o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2. Deus não tolera o pecado, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado nos separa, nos destitui da glória de Deus. Então, meus irmãos, Jesus vai se separar
espiritualmente